Nós temos aqui, irmãos, um aviso para ser transmitido. É para os irmãos cooperadores do ofício ministerial, os de jovens e menores, e todo o ministério de anciãos e diáconos do Brasil e também do exterior. É porque nós teríamos uma reunião que seria agora no dia 2 de janeiro, e ela seria virtual, um pequeno grupo aqui, depois estendendo isso aí onde alcançar. Mas por causa das férias e muitos que viajam nesses dias, e por pedidos também, foi considerado o cancelamento desta reunião, ficando então para uma próxima data, a ser depois anunciada através do culto online para todo o ministério. Então a reunião ministerial do dia 2 de janeiro, ela foi cancelada. E após o culto, então, será feita a publicação desta circular. Também foi pedido para transmitir a Irmandade e suspensão de cultos presenciais, isto por causa do avanço, outra vez, desta contaminação com o Covid. Então, nós tivemos na Grande Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o cancelamento dos cultos e reuniões, porque cresceu muito essa contaminação, e como a doença é bastante contagiosa, houve por bem o Ministério suspender então os cultos ali, até que a coisa diminua e seja possível voltar então os cultos e as reuniões presenciais. Mas também foi tomada uma medida agora neste final de semana com respeito a todo o estado do Paraná. Como ali também cresceu bastante e houve muito contágio de enfermidades, desta enfermidade junto aos nossos irmãos, então os servos de Deus se reuniram e acharam por bem suspender por tempo indeterminado os cultos presenciais e as reuniões ali presenciais também. Isto serve para nós, irmãos, como um alerta, porque de fato nós ainda temos que tomar todo o cuidado e com toda a prudência para que evitemos de sermos também contagiados com esta doença que está crescendo muito. Procuremos sempre evitar os ajuntamentos, normalmente agora no final deste mês, muitas festas, muita alegria entre o povo, mas tenhamos cuidado para que não venha alguém ser contagiado e depois sofrer os danos desta doença. Muitos não resistem e outros resistem, mas têm um sofrimento muito grande. Nós temos vários de nossos irmãos que tiveram a felicidade de alcançar a libertação, mas o sofrimento foi muito grande. De modo que a prudência é necessária. Terminando os santos cultos onde nós congregamos, evitemos aglomerar. Que às vezes se nota dentro da congregação não se aglomera, mas na calçada ou no pátio, a Irmandade na alegria se aproxima. É o risco, irmãos. Cuidemos para que não sejamos vítimas desta enfermidade. Mas, queridos irmãos, já há bastante tempo que temos considerado uma grande necessidade que há na obra de Deus, de um esclarecimento. Isso porque nós sempre falamos, mas de uma forma assim superficial, sem levar a Irmandade o pleno conhecimento e as consequências àqueles que por desconhecer ou mesmo por negligência caem nesta situação. Então veio avante de passar para a Irmandade um esclarecimento e um conselho. Nós vamos falar sobre a concupiscência da carne. Os irmãos, vejam que a gente ouve sempre falar isso nas igrejas, os apóstolos escreveram. Na verdade, esta palavra concupiscência, ela só apareceu na Escritura, nas cartas apostólicas. Antes não, no Antigo Testamento não se usava essa palavra concupiscência, mas desde o princípio da humanidade Deus condenou a iniquidade. E a iniquidade
ela é pecado, ou seja, o pecado é iniquidade. De modo que isto é condenado pela palavra de Deus. Mas a concupiscência que tantos apóstolos falaram nas cartas, desde Romanos até o apóstolo Tiago, é assim até o fim. Esta concupiscência ela é mencionada. E como pouco se fala, então veio avante de fazer um relato para que todos tenham esse cuidado. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais da carne, que são a incontinência, quer dizer, pessoa que não se contém em cumprir os seus desejos, a volúpia, a lascívia, a luxúria e a cobiça. São males que existem, que nós não falamos disso. Os irmãos podem ver igrejas, ninguém entra neste assunto, mas o que vai ser falado aqui é extraído da bendita palavra de Deus. Derivam também destas coisas o adultério, a prostituição e a fornicação. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Ainda que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Isso depende de Deus e da condição da pessoa, que se humilhar e pedir perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. O Senhor Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do pecado e da morte. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência carnal. O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. Resumindo, irmãos, a concupiscência é do ser humano, desde quando o pecado nasceu, e ela se forma dentro da mente da pessoa, que pode ser aliviado este pensamento, desfeito esse pensamento, que é o pensamento mau. Concupiscência nada mais é do que desejar fazer o que é mau. E que pode ser desfeito esse desejo, ou ele pode ser potencializado, ele pode aumentar. Como acontece o pecado? A concupiscência da carne pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e todos os demais atos corporais, indecorosos e imorais, orientados pela mente humana. Então a concupiscência que reina na vida das pessoas, ela pode ser diminuída e pode ser aumentada quando a pessoa alimenta com coisas que ela mesma busca. Fontes que alimentam a concupiscência carnal. São diversas as fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de caráter malicioso e perverso,
por convívio com pessoas que já fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecente e até também o alcoolismo. Então, queridos irmãos, a finalidade do conselho é instruir e lembrar a todos nós que a concupiscência é uma força que existe no ser humano e que pela palavra ela pode ser reduzida, ou seja, ela está ali, mas não atua. É como um câncer, por exemplo, que está no corpo da pessoa, mas a pessoa faz o tratamento, então morre atropelado ou morre por um infarto, mas o câncer viveu a vida inteira e não matou a pessoa. Diferente de quando a pessoa alimenta aquele mal, então pode precipitar a sua morte. Então existem lugares, irmãos, que para nós fazem a concupiscência aflorar na pessoa. Por exemplo, ir a um cinema, ir a uma praia, nesses dias, por exemplo, de grande calor, ali onde a sensualidade predomina. Um crente, no lugar desse, pode ser quem for, só se for cego, mas se ele enxergar, se ele ver, ele vai sentir a tentação na carne. E essa tentação aumenta porque ele está num lugar que é próprio para isso ocorrer, por causa do pecado no mundo. Mas não é só isso. Quantos outros lugares existem que a pessoa pode participar, estar, filmes que pode assistir, livros ou leituras profanas ou mesmo maliciosas que pode ler. Tudo isso, irmãos, provoca na pessoa um desejo exacerbado de tal forma que ela não resiste. Na primeira oportunidade ela vai errar, porque ela alimentou em si a concupiscência. Então, nosso dever aqui, irmãos, é frequentar esses locais, conviver com essas pessoas, relacionar-se com elas, mesmo através dos meios de comunicação, alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Convivemos intensamente de valores na sociedade. Os valores morais da família, do direito da criança e do adolescente são invertidos pela sociedade que busca incessantemente novidades que geralmente deturpam a orientação preconizada pela palavra de Deus. Isto é, tudo que nós ouvimos, que o Senhor nos ensina, que Ele fala e que nós temos conhecimento, quando nós nos entregamos a estas concupiscências, nós deixamos de lado de cumprir a vontade de Deus e vamos cumprir a vontade da nossa carne. E é aí que nós erramos diante de Deus. O povo de Deus deve observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo atual, que mesmo sendo lícitas, nem sempre são convenientes, pois podem manifestar o desconhecimento e ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. É o que o mundo apresenta sempre, irmãos. As mudanças que vão vindo de comportamento, de conduta, de tudo isso, nós estamos assistindo no mundo aí. Só que, e é legal isso, não é ilícito, só que nem tudo é conveniente para nós. O povo de Deus então deve observar com todo o cuidado. Há nas cartas do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso 8, recomendações para que aqueles irmãos guardassem nos corações e pensamentos somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se houvesse alguma virtude ou louvor, nisso eles pensassem. Essas recomendações era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraquecia os ímpetos da carne e fortalecia o espírito, tendo condição de se manterem em paz com Deus. Então, Paulo falava sobre os pensamentos. A concupiscência se manifesta pelos pensamentos,
que tem a concupiscência dos olhos também. Quando os olhos são maliciosos, são cobiçosos, então gera a concupiscência, que é o ardente desejo de cumprir os prazeres carnais. Então isso aí, irmãos, quem procura se livrar disto, quando vem o pensamento mau, chama pelo sangue do Senhor Jesus e pensa no que é puro, no que é amável, no que é justo, no que é de boa fama, se há algum louvor, nisso sim devemos pensar. E com isso nós morremos em paz com Deus, como foi pedido na oração hoje. Agora vem, irmãos, um pecado que pouco se fala. Ou quando se fala, nós falamos de forma superficial. Mas é necessário um esclarecimento, até porque o que vai ser dito está aqui na palavra de Deus. O pecado da fornicação é o pecado da conjunção carnal cometido fora do casamento, quando a pessoa é solteira, viúva ou divorciada, não havendo laço matrimonial, isto é, não havendo o laço entre uma mulher e um homem pelo casamento. Fora disso aí, irmãos, isso que se praticam é a fornicação. E este mal, ele existe no mundo e nós devemos de nos resguardar para que ninguém caia neste mal. Ser tentado não é pecado, porém a pessoa que pratica esse pecado conscientemente, que é a fornicação, torna-se sujeita ao juízo de Deus. Se houver além desse pecado práticas de sodomia, deem atenção a isso, irmãos, quais sejam, homem com homem, mulher com mulher, ou inversão do uso natural da mulher, além do pecado da fornicação, a palavra de Deus não somente condena, como também expõe ao abandono os que tais atos praticam. Podemos ver isso em 1 de Romanos, quando Paulo escreve aos irmãos de Roma e condena, irmãos, veementemente essas práticas imorais que, por essa razão, Sodoma e Gomorra foram destruídos por Deus. Então Deus jamais aceita que caiam neste tipo de pecado. Então o Senhor condena. Quanto aos que esses males cometem, disse o Senhor Jesus em Mateus 7, verso 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então os irmãos, vejam que isso aqui é sério, que nós não gostamos de falar. Aliás, não é coisa para gostar de falar, mas é coisa que se deve falar para que se instrua. Quando Isaías falava sobre o futuro de Israel, pelo desconhecimento, ele dizia: como entenderão se não há quem pregue? Então tem que ter quem fale, tem que haver quem pregue. E é o que o Senhor dá de fazer hoje. As consequências do pecado. A consumação do pecado gera a morte. Em Romanos 6, verso 1 e 2, disse o apóstolo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais no verso 12 disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. E em Hebreus 10, 26 e 27 diz assim a palavra: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, é dever nosso resistir às paixões carnais, evitando cultivar em nossos sentimentos o mal,
Porém, como somos agora mortos para o mundo, devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A abstenção das práticas pecaminosas. No Evangelho de João 17, verso 14 e 15, disse Jesus aos seus discípulos em sua oração a Deus: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando o Senhor Jesus declarou ao Pai que havia lhes dado a sua palavra e o mundo os aborreceu, entendemos que o aborrecimento do mundo ocorreu porque eles receberam a palavra. Concluímos, portanto, que quem recebe a palavra de Deus é livre do pecado. Assim, a instrução e o aconselhamento à nossa irmandade tem somente o caráter de orientar a todos quantos desejam se salvar da perdição eterna. Pois o dever nosso do ministério é orientar e mostrar o caminho que devem seguir para a sua salvação. É isso aqui, irmãos, que veio avante de passar. Ninguém estranhe, mas isso é da fonte mais pura que os irmãos podem imaginar. Pois os apóstolos usaram dessa ferramenta de escrever aos irmãos daquele tempo. Tanto é que temos hoje aqui, olha, no Novo Testamento, todas as falas do Senhor Jesus nos 4 evangelhos, e depois as cartas que o Senhor deu aos apóstolos, e nos orientar para a nossa salvação. Quem quiser se salvar, que não é fácil, mas aqui está a receita. Quem tiver desejo de estar em paz com Deus, como foi pedido na oração, guardemos este conselho, irmãos, que somente nos fará bem.